A paz do Senhor, você que acompanha a nossa escola bíblica dominical, estamos seguindo a lição do segundo trimestre de 2016, a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. A lição que será estudada nessa semana será a lição de número 8, com o tema Israel no plano da redenção, que vai do capítulo 9, 10 e 11. E a leitura diária desta quarta-feira encontra-se em Romanos, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler a leitura desse dia. Diz assim: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Interessante. O apóstolo Paulo aqui fazendo uma declaração para os judeus que nem todos os judeus seriam judeus. Interessante, parece meio que confuso o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, mas o apóstolo Paulo está querendo dizer que ele está falando dos israelitas estereótipo, aqueles que achavam-se justificados por Deus só por serem filhos de Abraão, só por ser judeu já era justificado por Deus, só por serem circuncidados já tinham alcançado a justiça de Deus. E o apóstolo Paulo está querendo dizer que não é pelo fato de ser descendente de Abraão, não é o fato de ser circuncidado que alcançou a justiça de Deus. Eles até são judeus, até são israelitas, mas não são os israelitas, os judeus, conforme a promessa que Deus fez para Abraão. Porque Abraão, o pai da nação de Israel, o pai, vamos dizer assim, o pai da grande promessa de Deus, o que justificou ele diante de Deus não foi as suas obras, como a circuncisão, por exemplo. Abraão foi circuncidado, mas o que foi imputado por justiça foi a fé, porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isto foi imputado por justiça. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, os judeus estereóticos, que eram aqueles que queriam se apresentar justificado diante de Deus simplesmente pelo fato de ser judeu. E o fato de ser judeu, isso não dava a eles um direito de justificação e salvação diante de Deus. Para que eles pudessem ser justificados, eles deveriam crer na promessa, assim como Abraão, por meio da fé. E interessante que o apóstolo Paulo faz essa mesma declaração de uma forma diferenciada no capítulo 2, aqui mesmo da Epístola aos Romanos, que diz assim, quer ver? Vamos dar uma olhada. No capítulo 2, o versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, não é judeu quem é apenas exteriormente. Ele está falando dos judeus aparente. Não é judeu aquele que é apenas exteriormente, que era aqueles que queriam ser justificados pela circuncisão, e aqueles que através dos seus dogmas, através das suas observâncias da lei, queriam se justificar diante de Deus pelas práticas desses rituais que a lei lhes impunha. Então o apóstolo Paulo está dizendo que exteriormente eles eram apenas judeus exteriormente, mas aí ele diz assim, olha, judeu é quem o é interiormente. O que era ser um judeu interior? É aquele que praticava a justiça por meio da fé, assim como Abraão, e não aqueles que tentavam se justificar exteriormente. Mas o que isso vem a ter em prática para nós? Para nós significa dizer também que nós também somos descendentes de Abraão, não naquela genealogia de filhos de Abraão, mas descendentes de Abraão por conta da promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? De fazer dele o pai de uma grande nação, inumerável como a areia do mar. Em ti, eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Isto é promessa. Então, quem crer em Jesus para a salvação acaba sendo descendente de Abraão, porque creu na promessa que Deus fez para Abraão. E por isso foi alcançado até nós esta promessa, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso está incluindo nós, os gentios, que alcançamos a promessa de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. E quando ele diz assim, que em Isaque será chamada a sua descendência, sabe por quê? Porque Isaque representa a promessa, enquanto que Israel era o filho, o descendente físico de Abraão. Então nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, nós passamos a ser descendentes de Abraão, porque nós cremos na promessa que Deus fez para Abraão, e na descendência dele nós somos contados como filho, porque cremos no sacrifício de Jesus Cristo e alcançamos a justificação diante de Deus. Então, de forma que todos aqueles que vivem uma vida de pecado, uma vida de carnalidade, são considerados os filhos de Ismael, descendentes de Ismael. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que em Isaque será contado a tua descendência, será chamada a tua descendência. Fala exatamente daqueles que crê em Deus pela fé e por ela é justificado, tá bom? Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.